Olá, somos a Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul. Um gigantesco ecossistema de aprendizagem, de ciência e principalmente de transformação. Uma universidade que não se resume à sala de aula, às estruturas físicas ou limites geográficos. Os desafios recentes provam cada vez mais que nossa natureza é transformar e ressignificar. Fazemos isso através do conhecimento inovador e multidisciplinar aplicado na pesquisa e na extensão, independente do ambiente, da forma ou da tecnologia. Esse é um dos papéis essenciais da Unisc. Iniciamos nosso protagonismo na década de 60 e, quando nos tornamos universidade em 1993, nos transformamos e evoluímos junto à sociedade, seus anseios e suas necessidades. Expandimos nossos espaços e chegamos a 5 municípios: Montenegro, Venâncio Aires, Capão da Canoa e Sobradinho. Alcançamos territórios internacionais. Redesenhamos nosso papel enquanto universidade, nosso propósito e a nossa missão. Sou o que move, o que transforma, asas pro voo, eu sou o chão. Mudanças fazem parte da nossa história. Hoje, com cada vez mais celeridade e respostas rápidas às transformações do mundo. Isso resultou numa reinvenção na Unisc. Uma nova formação que qualifica os estudantes para encarar os desafios complexos do futuro. Cidadãos criativos, solidários e éticos. Preparados para cenários práticos e teóricos, com criticidade, protagonismo e empreendedores da transformação. Eu sou a busca da verdade, sou estudante, sou professor, sou vizinhança, sou a cidade, sou engrenagem, sou motor. Somos um ambiente de experiências e transformação, um espaço de ensino e aprendizagem, um lugar de produção do conhecimento, de ciência, de inovação e de tecnologia. Um espaço de protagonismo, de diálogo constante, de convivência com as diferenças, de pensamento crítico, de ética e de evolução. Somos o que move, o que transforma. Somos a Unisc. Eu sou Unisc, sou você, eu sou cada um de nós. Unisc, experiência que transforma. Boa noite a todos e a todas. Hoje estamos iniciando o módulo 4, Interfaces, do nosso programa de Educação Permanente em Saúde e Sistema Prisional. Hoje temos 2 convidados para a fala principal, que é o Dr. Gilberto Alfredo Pucca Júnior e o Fernando Ritter. O Dr. Alfredo Pucca Júnior, ele vai falar sobre saúde bucal e ele é professor do Departamento de Odontologia e coordenador do mestrado profissional de saúde da Universidade de Brasília, e ele foi coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde de 2013 até 2015. O Fernando Ritter, ele vai trazer o tema imunizações, e ele é cirurgião dentista, ele é sanitarista e mestre em epidemiologia, e atualmente ele é diretor de vigilância em saúde no município de Porto Alegre. Também vamos ter as experiências do cirurgião dentista, que é TPS na SUSEP, que é o Ney Senandes, e a Ana Fontoura, da PEPOA. Então, eu convido o Dr. Gilberto Alfredo Pucca Júnior para iniciar a sua fala. Bom, boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que vocês me fizeram. Para mim, um privilégio, uma honra poder discutir saúde bucal dentro desse enfoque, né, da saúde prisional, dentro da perspectiva da equidade, né, de um sistema integral. Então, parabéns, e multiprofissional, né, fundamentalmente. Então, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a Ana, o Ney, que vão participar da nossa atividade também, que eu tenho o prazer de conhecê-los. Vou ouvir a experiência de vocês com muita atenção. E o meu colega e amigo Fernando Ritter, né? Grande Fernando, perdoem a informalidade, mas a gente já se conhece há algum tempo. Parabéns, Fernando, pela
tua trajetória na construção do SUS, do que você vem fazendo na saúde pública, em tempos difíceis, né? É muito bom a gente ver amigos e colegas que estão aí nas trincheiras. Viu? Prazer, Fernando, poder revê-lo, pelo menos virtualmente, né? Nos tempos pandêmicos. Bom, a encomenda que vocês me fizeram, pelo menos assim eu entendi, e é para trazer de uma maneira assim muito rápida também, né? Porque eu quero ouvir com muita atenção a experiência das pessoas que vão participar comigo. Então, eu vou me restringir ao tempo que me foi concedido, né? Mas trazer para vocês a construção da nossa política nacional de saúde bucal, da onde que a gente partiu, como que nós planejamos o Brasil Sorridente, e como ele se desenvolve hoje, né? Com todas as suas interfaces, né? E uma delas também com o sistema prisional, né? Mas dentro dessa perspectiva. Então, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma apresentação, disponibilizar uma apresentação. Tá ok? Tá ok. Bom, então, de uma maneira bem rápida, eu queria até aproveitar a audiência, né, e convidar todos vocês a participarem do nosso Observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas em Saúde Bucal. Esse observatório hoje reúne 16 países da América Latina. Nós articulamos esse observatório logo que eu saí do Ministério da Saúde, né, aproveitando essa experiência que eu tive no Ministério nesses 13 anos, né, da coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde, e entendendo que o Brasil não podia construir políticas públicas, nem de qualquer política, e muito menos de saúde bucal, de uma forma isolada, né? Então, nós construímos esse observatório Ibero-Americano de Políticas Públicas de Saúde Bucal. Esse são os links que a gente está também disponibilizando para vocês. Já publicamos, nesse período de 4, 5 anos, 10 livros. Todo o material é gratuito, né? Nós buscamos financiamento para disponibilizar esse material. Então, sintam-se à vontade aí para acessar e conhecer o nosso material. Bom, o Fernando certamente vai trazer isso com muito mais profundidade, mas eu também não podia, num tempo dessa catástrofe sanitária que a gente está vivendo, deixar de lembrar, né? Nós estamos passando por isso. E fazer o destaque, claro, da saúde bucal no meio desse contexto, né? Só para pontuar, eu estava conversando com um ministro, ex-ministro Temporão, e ele me lembrou muito bem de um dado, que nós estamos no ano 21 do século 21, ou seja, 21 anos do século 21, menos de um quarto de século, né, já cumprido, e nós estamos na 5ª pandemia no século 21. Se a gente comparar isso com o século 20, nós tivemos 2 pandemias, né? E essas pandemias como consequência fundamentalmente da intervenção do homem na natureza, né? Ou seja, se a gente não repensar a nossa prática de intervenção do homem na natureza, nós vamos muito provavelmente partir ainda nesse século para a 6ª pandemia, para a 7ª pandemia. Não quero ser o profeta do apocalipse, mas acho que está mais do que na hora da humanidade, do Brasil tomar juízo, né? Bom, iniciando então, do lugar que a gente fala, do entendimento que a gente entende a saúde bucal, né? A nossa filiação teórica, científica, que a saúde, claro, e a saúde bucal como parte constituinte, ela não é consequência exclusivamente da biologia, né? Se entende a saúde bucal como consequência de processos sociais, e, em síntese, como consequência das condições materiais de vida, né? E isso determina a saúde e a saúde bucal.
Eu quero fazer também um destaque, até vou deixar um pouquinho mais para frente, vou falar um pouquinho da epidemiologia e eu já faço esse destaque. Bom, para falar em saúde bucal, eu acho que a gente precisa acordar também do nosso outro ponto de partida, né, que é o entendimento que a saúde é um bem universal e, portanto, deve ser construído dentro dessa perspectiva, né? O Sistema Único de Saúde, né, como filho pródigo da reforma sanitária, aponta isso muito claramente, né, em que pese todas as suas dificuldades, todos os seus percalços, o seu subfinanciamento, né, mas se parte do pressuposto dos princípios do Sistema Único de Saúde, e a saúde bucal também entendida, né, para a gente entender, nós somos cirúrgicos, quer dizer, acho que a grande maioria que está participando, somos dentistas, né? É um nome meio esquisito, inclusive, né? Porque dentistas cuidam de dentes. E a gente sabe que não pode ser só isso, né? Dente está na boca, a boca está no corpo, o corpo está numa sociedade, e, portanto, as bocas são muito diferentes, né? De acordo com o lugar que esse corpo ocupa na sociedade, né? Então, isso fazer esse destaque é muito importante. Destacar também, evidentemente, que nós estamos falando de um sistema único de saúde, né? Universal, com equidade, essa experiência exitosa e ousada que o Brasil tem de construir um sistema público e universal de saúde, né? Dentro das dificuldades que nós temos, né? Num país de profundas desigualdades econômicas, sociais, e então nós temos, e acho que todos que estão presentes aqui, né, são construtores do SUS, né? Todos nós sabemos das dificuldades que nós temos no dia a dia para construir essa grande ousadia, mas não deixar de fazer o registro, né, porque a gente não pode se perder nas dificuldades, em dizer que o SUS é a grande reforma que o Estado brasileiro vem sofrendo, né? Vem sofrendo, não, vem passando. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a saúde dando uma contribuição muito importante para a gente democratizar o Estado, para a gente fazer com que os usuários, as pessoas, os brasileiros, quem vive no território brasileiro, possam usufruir desse sistema público de saúde. Muito bem. Então, entrando agora na especificidade da saúde bucal, de como foi construído o Brasil Sorridente, eu assumi a coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde lá no início de 2003, né? Fiquei na coordenação até 2015, né? Nós, uma das primeiras tarefas que nós fizemos, usamos o ano de 2003, né? O Brasil Sorridente, que é a Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente é a logomarca, né, da Política Nacional de Saúde Bucal. O Brasil Sorridente, claro, tá.
Podemos? Bom, então, retomando, nós lançamos o Brasil Sorridente no início de 2004, né? E nós usamos o ano de 2003 para fazer o planejamento do Brasil Sorridente. E para fazer o planejamento do Brasil Sorridente, um dos instrumentos que nós utilizamos foi o USB Brasil, né? Que o Fernando, inclusive, como já disse, participou, né? Que retratou a situação epidemiológica de saúde bucal no Brasil, né? Em 2003, para nós, à luz desses resultados, pudemos começar a planejar o que seria o Brasil Sorridente, né? Bom, esse levantamento também de uma maneira muito rápida, só para a gente ver a dimensão das coisas que são feitas no SUS, né? Fazer levantamento epidemiológico no Brasil é completamente diferente do que fazer levantamento epidemiológico na Bélgica, né? Ou na Suécia. E não é porque nós somos pobres e eles ricos, é pelas nossas dimensões no Brasil, né? Então, o USB Brasil, por exemplo, teve mais de 2.000 profissionais envolvidos em 50 municípios e foram examinadas quase 110.000 pessoas, só para a gente ter uma ideia do tamanho, né, do levantamento epidemiológico de 2003, que norteou, então, as estruturas do Brasil Sorridente. O que esse levantamento mostrou? De uma maneira muito rápida, evidentemente, né? Só vou dar 2 dados para vocês. Primeiro, que 28% dos adultos brasileiros, lá em 2003, não possuíam nenhum dente funcional, pelo menos uma arcada, né, no superior ou no inferior. E desses quase 30%, metade, 15%, não tinham prótese. Isso nós estamos falando de adultos. E nos idosos, em síntese, a cada 4 idosos no Brasil, lá em 2003, que completavam 65 anos, 3 não tinha mais nenhum dente na boca, eram idêntulos, né? Ou seja, essa é a trajetória de identulismo no Brasil, né? Aliás, nós naturalizamos a perda dentária, né? Se acha que ficar velho, por exemplo, é perder dentes, isso é natural. 3/4 da população brasileira acima de 60 anos, em 2013, era idêntulo, né? Que é o pior que pode acontecer em termos de saúde bucal. E quando a gente, seguindo só mais um dado, acho que é relevante, no que se refere à equidade, né? Em 2003, também, um levantamento feito pelo IBGE demonstrou que 28 milhões de brasileiros nunca tinham entrado num consultório odontológico, né? E com relação aos adolescentes brasileiros, 14% dos adolescentes também nunca tinham tido uma única consulta odontológica na vida, e se a gente dividir as nossas macro-regiões, 6% eram da região sul, aí da região sul, e 22% do Nordeste. Com um detalhe importante, até o Brasil Sorridente, os nossos programas nacionais de saúde bucal tinham uma forte marca da saúde materno-infantil. Se a gente tirasse uma fotografia do que era feito no Brasil em saúde bucal, ia aparecer uma gestante e uma criança, né? E esses números de adolescentes mostram que também não foram beneficiados com toda a história de construção das políticas de saúde bucal. Esse quadro mostra e reforça um pouco mais para vocês, né? Não vou me aprofundar nele, mas só para demonstrar também que a construção das políticas de saúde bucal, dos programas nacionais de saúde bucal, foram construídas com a grande marca, né, de tempos mais recentes, da saúde materno-infantil. Não se falava em integralidade, não se falava em equidade, não se falava em ações de saúde bucal que fossem coerentes com os princípios do SUS. Nós só vamos falar nisso com o Brasil Sorridente, em 2004, por isso que a gente se considera formalmente o Brasil Sorridente a primeira política nacional de saúde bucal do Brasil, porque anteriormente nós falávamos apenas em programas nacionais de saúde bucal. Esse slide mostra também como que o Brasil Sorridente se espairou aqui na esplanada dos ministérios, né? Dentro de uma lógica. Aliás, se eu pudesse, e já tem alguns estudos apontando nisso, e eu concordo, se eu pudesse dizer qual é uma das grandes marcas do Brasil Sorridente, é a integralidade, né? E o sistema prisional, por exemplo, pode ser um grande exemplo disto, né?
porque nós temos que falar em saúde bucal não apenas dentro de consultórios odontológicos, né? Claro que são necessários consultórios, claro que a clínica odontológica é fundamental, mas nós temos que pensar de uma maneira dentro de uma lógica de integralidade. E nós chegamos a ter a presença do Brasil Sorridente, da Política Nacional de Saúde Bucal, dentro de mais de 10 ministérios. Entre esses ministérios, o Ministério da Justiça, né, com o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, né, que a saúde bucal participou, então, da construção, claro, do componente de saúde bucal, dentro da construção do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário. E eu digo a vocês que, é claro, né, eu estava lá de corpo presente, foi um grande estranhamento, né, em se falar em saúde bucal dentro de uma política nacional do sistema penitenciário, né, mas porque a saúde bucal não era nem discutida no Ministério da Saúde, quanto mais dentro de uma frente, né, a exemplo desta, né, junto com o Ministério da Justiça, mas foi uma experiência muito interessante. Bom, então, em 2004, né, ou seja, depois de um pouco mais de um ano, né, com os dados do SB Brasil em mãos, nós lançamos o Brasil Sorridente, né? Em síntese, o grande esforço que nós fizemos foi focar na expansão e na requalificação da atenção primária à saúde, ou da atenção básica à saúde, né? Nós tivemos que fazer um grande esforço nesse sentido. E a estratégia que nós utilizamos foi a expansão e a incorporação e a requalificação das equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, né? Como forma de induzir que a rede tivesse mais a presença das equipes de saúde bucal dentro da atenção básica à saúde. Bom, dentro dessa perspectiva, então, nós podemos falar que existem 3 modalidades, né, foram iniciadas a implantação de modalidades 1, da modalidade 2, a modalidade 1, seja ele dentro do sistema prisional ou não, né, mas, fundamentalmente, nós temos que falar dentro do trabalho em equipe, de um trabalho multidisciplinar também, né. É importante a gente ver esse destaque, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, se caso interessar, mas o Ministério da Saúde, então, a partir de 2004, com a implantação do Brasil Sorridente, foi aí que nós paramos, induziu de uma maneira muito forte, muito decisiva, a expansão das equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, né? E essas equipes, né, de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, com algumas características muito precisas, né, que nós também tivemos que superar dentro da odontologia e dentro da saúde bucal, né, que essas equipes de atenção primária não devem fazer só a prevenção e também não devem fazer só tratamento, né? Nós temos que buscar integralidade. Portanto, essas equipes elas têm que trabalhar dentro de uma lógica de promoção e proteção à saúde, mas também numa lógica de recuperação, de prevenção do câncer de boca, do incremento das emergências e das urgências, trazer para a atenção primária os procedimentos mais procedimentos de atenção primária, porque nós ofertávamos muito poucos procedimentos de atenção primária na saúde bucal. Só para vocês terem uma ideia, eu trago um dado para vocês. Antes do Brasil Sorridente, até 2004, nós ofertávamos quase 96% dos procedimentos de saúde bucal na atenção no SUS eram de atenção básica. Só 3,5% eram de média e alta complexidade, né? Nós não tínhamos, então, uma rede de referência e contra-referência. E, mesmo assim, na atenção básica, nesses 97%, quase 97%, eram 3 procedimentos, que era a dentisteria de baixa complexidade, a aplicação tópica de flúor e a exodontia, né? Então, vejam o que a saúde bucal ofertava para a rede. E também trouxemos a reabilitação. Como vocês viram, o levantamento de 2003 mostrou a grande necessidade, porque o Brasil, infelizmente, mutilava as pessoas e não reabilitava, né? Então, a implantação também dos laboratórios de prótese, que foi também uma iniciativa do Brasil Sorridente. Para isso acontecer,
em 2003, 2004, nós aumentamos o financiamento para os municípios implantarem as equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família, né? Então, só para vocês terem uma ideia, o aumento de recursos repassados do Ministério para os municípios foi um aumento de quase 57% para a modalidade 1 e 65% para as equipes de modalidade 2. É claro que isso, né, induziu fortemente a expansão das equipes de atenção de saúde bucal na atenção primária. E aí, esse mapa mostra um pouco da diferença do antes e depois do Brasil Sorridente. Nessa área azul, dos dois mapas, do lado esquerdo, era como estava o Brasil com as equipes de saúde bucal, com as equipes de saúde da família e com o PACS, PSF. Né? E do lado direito, como o Brasil ficou após a implantação do Brasil Sorridente. Né? Ficou muito mais, evidentemente, muito mais azul com a presença das equipes de saúde bucal. E a modalidade 3, que nós implantamos em 2010, que são as equipes que trabalham em unidades móveis odontológicas também, que são induzidas e financiadas pelo Ministério da Saúde. Dentro também da atenção básica, atenção primária, uma das grandes preocupações do Brasil Sorridente foi nós fecharmos a torneira de produção das doenças. Né? E o Brasil dispõe de um método eficaz e eficiente, que é a fluoretação de água do abastecimento público, que é uma lei federal no Brasil, que já tem no Brasil desde a década de 70, mas, como outras, era uma lei que não era cumprida, né? Não tinha apego, né? Como a gente diz. E o Ministério da Saúde, então, com o Brasil Sorridente, começou a repassar recursos para as empresas de saneamento, para aquelas que faziam o tratamento, que ainda não tinham fluoretação, passassem a ter a fluoretação de água do abastecimento público, né? Com um crescimento bastante impactante do Brasil Sorridente também na cobertura, né? Da fluoretação de água do abastecimento público, um dado bastante interessante, muito bacana, que em 2010, a cada dia, começou a chegar água tratada e fluoretada para 15 mil pessoas por dia no Brasil. 15 mil pessoas eram incluídas, né, com água fluoretada. Né? Então, o Brasil começou, de fato, a expandir essa iniciativa de promoção à saúde. E também, um outro problema crônico que nós tínhamos, né, principalmente das populações de alta vulnerabilidade social, era acesso aos métodos preventivos que nós chamamos de tópicos, né? Em saúde bucal, fundamentalmente, é o creme dental fluoretado e a escova dental, a escova de dente. E também fizemos um levantamento e constatamos que 42%, ou seja, menos da metade da população brasileira, tinha acesso regular à escova e a creme dental fluoretado, né? Então, o Brasil Sorridente incorporou, quem trabalha na rede se lembra disso, incorporou os kits do Brasil Sorridente, compostos de creme dental fluoretado e escova dental, para todas as equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família. Foram mais de 100 milhões desses kits que passaram a ser incorporados pelas equipes de saúde bucal. Bom, esse dado eu já adiantei para vocês, né, que era a escassez da oferta de procedimentos de média e alta complexidade em saúde bucal no SUS. Né? Então, o nosso problema não estava só na atenção básica, né? Só para vocês terem uma ideia, no início do Brasil Sorridente, nós tínhamos 4.250 equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. Como cada equipe de saúde da família cobre mil famílias, e essas famílias, a média, são 4 pessoas por família, nós tínhamos uma cobertura de um pouco mais de 6% da população brasileira cobertas por equipes de saúde bucal.
Depois de 13 anos, nós chegamos a 45% da população brasileira cobertas por equipes de saúde bucal, né? Um crescimento muito significativo. Nós estamos falando que metade ainda do Brasil está descoberto dessas ações. Muito bem, então, atenção básica, feita essa tarefa da atenção básica, iniciamos também a construção da oferta de serviços de acesso à saúde bucal na atenção de média complexidade, né? E aí começamos, e aí sim, foi uma iniciativa do Brasil Sorridente, o CELS, né, o Centro de Especialidades Odontológicas. Este Centro de Especialidades Odontológicas aí é uma iniciativa inédita, né, no Brasil, com o Brasil Sorridente, que ofertam 5 áreas da odontologia: a cirurgia oral menor, o atendimento de pacientes portadores de necessidades especiais, o diagnóstico, a periodontia e a endodontia, né? Esses centros de especialidades, então, passaram a ser referência para atenção básica, para atenção primária, para os usuários do SUS precisavam acessar a atenção de média complexidade. Aí nós saímos literalmente do zero, né, e implantamos nesses 13 anos 1.500, quase 1.500 centros de especialidades odontológicas em todos os estados aí da federação. Aí um mapa do Brasil, nesses pontos vermelhos, como que o Brasil estava nesse mapa menor em 2004, né, com os centros de especialidades, e como ele ficou depois da implantação dos centros de especialidades odontológicas. Muito bem, uma terceira frente foi a frente de reabilitação, né? Vocês viram no levantamento epidemiológico a necessidade que a gente tinha de ofertar a reabilitação para a população brasileira, e iniciamos, então, a implantação dos laboratórios regionais de prótese dentária, né? Com aumentos sucessivos dos procedimentos de prótese para que os municípios pudessem realizar e fazer a prótese, né? Em 2005 era a FAEC, não vou entrar nesses pormenores do financiamento, né, para não ficar enfadonha a nossa conversa, mas só para vocês terem uma ideia do antes e o depois, né, o Ministério passava R$30 por prótese para o município. Em 2002, isso foi para R$150. E, depois disso, nós, inclusive, mudamos a lógica do financiamento do Ministério. O Ministério parou de pagar por prótese e começou a pagar por faixa de produção, né? Então, os municípios começaram a pactuar o quantitativo de prótese, né? Que ia de 20 a 50 próteses, recebiam 7.500 por mês, até o outro extremo, que era a fabricação e oferta de mais de 120 próteses por mês, o município recebe R$22.500, né? Um crescimento bastante importante. Hoje nós temos no Brasil mais de 2.000 municípios que estão pactuados com a prótese. E, para finalizar, né, o terceiro nível, né, que se na atenção secundária já era precária, na atenção terciária ou hospitalar era inexistente praticamente. Para vocês terem uma ideia, o SUS não tinha procedimentos odontológicos na atenção terciária previstos pelo SUS. Quem precisava disso tinha que pagar, né? Então, em 2010, nós conseguimos criar o procedimento odontológico e dentro da atenção terciária, com procedimento específico, e incorporamos o tratamento odontológico para pacientes oncológicos nos CACONs e nos UNACONs, né? Para que também os pacientes oncológicos passassem a ter acesso a tratamentos odontológicos que até então também não eram disponíveis no Sistema Único de Saúde. Para finalizar, então, dentro dessa estruturação do Brasil Sorridente, nós estamos aí no meio, né, imerso nessa grande pandemia. Uma questão que tem que ficar destacada, me parece, e aí o Fernando certamente vai aprofundar muito essa discussão dentro da lógica de vigilância, a mudança que a gente tem que ter do processo de trabalho, né, dentro da lógica da organização, de como esse trabalho da clínica odontológica é realizada dentro dos próprios consultórios. Não diz respeito só à questão da biossegurança. É evidente que a biossegurança, com a pandemia, ela se coloca também de uma outra maneira, mas diz respeito também a como a clínica odontológica tem que ser menos intervencionista,
né? Se eu pudesse perguntar para um leigo, para ele dizer qual é o instrumento odontológico que simboliza a odontologia, talvez ele dissesse que fosse aquele motorzinho, né, alta rotação, ou, às vezes, pior, o fórceps. Me parece que a gente tem que mudar essa lógica, né, da gente ter uma clínica odontológica menos intervencionista, né, usando equipamentos, usando técnicas, por exemplo, as técnicas das mínimas intervenções. Muito bem. E finalizando, em 2010, ou seja, 7 anos depois da implantação do Brasil Sorridente, nós fizemos um segundo levantamento epidemiológico nacional de saúde bucal para mensurar os impactos do Brasil Sorridente depois de 7 anos, né? E vejam que resultados bastante animadores, né, foram constatados no levantamento de 2010, né, 7 anos depois da implantação do Brasil Sorridente. Uma redução de 17% dos dentes, chamados dentes de leite, né, os dentes descidos, né, um CPO, para quem é da área de saúde bucal sabe disso, uma diminuição importante do CPO de 2,8 para 2,3 em 7 anos. Isso é um resultado muito importante, né? Aos 15 anos, ou seja, a população adolescente, caiu pela metade o número de adolescentes que sofreram até então algum tipo de perda dentária. Nós tínhamos, em 2003, até a implantação do Brasil Sorridente, 27% de adolescentes no Brasil que necessitavam de prótese dentária, né? 27% dos adolescentes brasileiros precisaram ser reabilitados, E esse número caiu para 13% depois de 7 anos. E na população adulta, o CPO diminui 19%, passando de 20,1 para 16,3, né? Mostrando também um impacto epidemiológico bastante interessante nos adultos. E o que não mudou, né, foi na população idosa, porque a população idosa, infelizmente, por esse legado que foi negado à população idosa brasileira, o acesso à saúde bucal, 3/4 da população idosa precisa ser reabilitada, é disso que se trata. Então, não houve um impacto epidemiológico tão potente como houve nas faixas, né, e nas outras faixas etárias. E vejam, isso é muito importante, esse dado, acho que é para nos orgulhar, né? Também depois de 7 anos da implantação do Brasil Sorridente, 44% das crianças do Brasil aos 12 anos de idade foram consideradas livres de cárie, né? Quase metade da população aos 12 anos de idade. Então, vocês vejam a potência de uma política nacional de saúde bucal, né? E o impacto que ela traz de uma maneira relativamente rápida, né? Esses materiais, o Fernando, inclusive, citou o Caderno 17, né, que foi um material que a gente produziu, isso está disponibilizado no site do Ministério da Saúde, o Manual de Biossegurança, o Manual de como se trabalha em centros de especialidades odontológicas. Isso está disponibilizado também no site do Ministério da Saúde, só para aproveitar, inclusive, a audiência, lembrar a todos que nós estamos com o Congresso Nacional com uma lei do Brasil Sorridente, pedir a mobilização de todos os profissionais de saúde, não apenas da saúde bucal, para que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados vote a lei do Brasil Sorridente, para o Brasil ter uma lei de saúde bucal que faça parte do Sistema Único de Saúde. E os meus contatos da Universidade de Brasília, meu correio, meu e-mail, meu Instagram, para a gente continuar conversando. Muito obrigado, e eu estou à disposição depois, primeiro, para ouvir vocês e discutir aí um pouco mais das outras frentes da saúde bucal. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Gilberto Pucca. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, trazendo toda essa história como parte...
Deixa eu só quebrar o protocolo rapidamente. Vocês me perdoem, mas nós estamos entre amigos e entre profissionais do SUS, né? Ou seja, nas trincheiras do SUS. Eu só queria, essa atividade de hoje, fazer uma homenagem, né? A um ex-ministro da Justiça que faleceu, né? Hoje, o ex-ministro Iris Rezende, né? Para quem não se lembra, ele teve uma atuação, no nosso modo de entender, muito grande na expansão da política do sistema prisional, né? Como é disso que se trata hoje a nossa conversa, eu acho que cabe esse registro, a memória e o legado do Iris Rezende. Obrigado, gente. Então, agradecemos a fala do Dr. Gilberto Pucca, e lamentamos mais uma vez o problema técnico que a gente teve, né? E eu fico, assim, impressionada de ouvir, assim, as pessoas que estão fazendo a história, né? É bem diferente da gente ver no livro ou da gente ler sobre isso. Eu vi a própria pessoa contando toda essa trajetória. E como eu disse, eu achei lindo. Eu fiquei apaixonada aqui pelo programa Brasil Sorridente. Eu não conhecia tão de perto assim. Conhecia algumas coisas, mas não tanto assim. E achei literalmente lindo, apaixonante, assim, né? Os resultados, então, são maravilhosos. E aproveitando, então, vou convidar o Fernando para trazer a fala dele, né? O Fernando também é nosso conhecido de muito tempo atrás, né, Fernando? A gente já estudou junto, né? A gente foi colega lá nessa escola de saúde pública, a gente fez o curso de sanitarista juntos. Então, Fernando, agora é contigo, tu te apresenta de novo, apresenta teu currículo e seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado mais uma vez, Karine, pelo convite, e falar na sequência do Pucca é um prazer imenso, né? Eu posso dizer que eu sou fruto do Brasil Sorridente, porque eu vi ele ser gestado, ser implantado, fiz parte do levantamento epidemiológico, do primeiro levantamento epidemiológico, SB Brasil, 2003, também fiz parte de 2010 e sei quanto isso evoluiu. Eu fui a 7ª equipe de saúde bucal no município de Porto Alegre, da Estratégia da Família, e fui coordenador de saúde bucal de Porto Alegre, e colocamos mais de 160 equipes de saúde bucal, recebendo os consultórios do Brasil Sorridente, colocando saúde prisional, colocando centro de especialidade, que em Porto Alegre são 5. Nós tínhamos nenhum, temos 5 centros de especialidades. E centro de prótese. Bom, a gente fez o que podia, né, seguindo aí as normativas do Ministério da Saúde, quando o Brasil sorria com o Brasil Sorridente. Eu tenho muito orgulho disso aí, é um prazer imenso poder falar aqui depois desse momento. Então, eu sou também dentista, sou sanitarista, fiz o curso junto com a Karine lá na Escola de Saúde Pública, fui coordenador de saúde bucal do município de Porto Alegre, e fui secretário de saúde do município de Porto Alegre, depois secretário de saúde do município de Canoas, e agora, retornando à minha posição de servidor público ao município de Porto Alegre, estou como diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. Então, a partir desse cenário aí, que eu quero começar a conversar com todos, para a gente poder falar um pouquinho sobre a vigilância em saúde e o papel do cirurgião dentista nesse processo, e pincelar as questões da saúde prisional. Então, eu não posso deixar de estar falando sobre isso sem lembrar do que a gente passou nesse período da pandemia, né? Então, vou pegar alguns recortes de jornal que mostrava as mortes por coronavírus na Itália aumentavam 57%, isso são dados de março do ano passado. Nas últimas 24 horas, parte do país está em quarentena. Nisso, sob a pandemia, a Europa fecha portas, protege mercados e rediscute a União Europeia. A Europa se tornou o centro da pandemia do coronavírus. E o Ministério da Saúde tentando, apesar das lutas internas e dos desmandos, fazer
o anúncio sobre dados reais sobre a pandemia. Então, o relatório feito pelo ministro da época prevê um pico do Covid em abril e maio de 2020. Eu estava como secretário de saúde do município de Canoas, que tem 350 mil habitantes, é lindeiro a capital e é o segundo polo de saúde do estado. Realmente, hoje, olhar para trás é fácil. Com certeza a gente faria algumas coisas diferentes, mas naquela época, com isso, e mais isso aqui, caminhões em corpos, retratando a tragédia do coronavírus na Itália, aqui pertinho, em Quito, no Equador, crise no sistema funerário, que nós também passamos aqui no Brasil em alguns locais, e esses são os números. Mais de 600 mil pessoas, infelizmente, perderam a batalha contra o Covid. No Rio Grande do Sul, são mais de 35 mil, e só em Porto Alegre, quase 6 mil pessoas perderam a vida. E eu não tenho dúvida nenhuma, zero de dúvida, que a imunização da população tem sido a estratégia mais promissora para o combate à doença. Não temos como aceitar pessoas lutando contra aquilo que vai permitir a gente voltar a ter uma normalidade em saúde. E é através da vacinação, é através da Butantan, através da vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer e a vacina da Janssen, que nós hoje podemos estar aqui conversando, convivendo e pensando em reaberturas graduais. E esses são os dados do contexto atual da pandemia em Porto Alegre. 889 leitos de UTI. Eu me lembro muito bem que, como secretário de saúde de Porto Alegre, em 2016, foi difícil a gente avançar. Nós tínhamos pouco mais de 300 leitos de UTI. E no pior momento da pandemia, a gente precisou mais de 1.000 leitos ao mesmo tempo. Hoje, a taxa de ocupação é 61%, e aqui mostra a evolução da pandemia em Porto Alegre, que não é muito diferente do estado do Rio Grande do Sul, que está lá em Brasília, e acompanhou esse processo em todo o Brasil, estupefacto, né, com tudo que acontecia e os erros, né, que, graças ao bom senso de muitos municípios, a gente conseguiu superar e evitar ainda mais mortes. Então, nós tivemos o primeiro caso confirmado em Porto Alegre em março de 2020. Julho teve um aumento da incidência, com um recorde em dezembro, e aqui nesse gráfico mostra bem a evolução da pandemia no nosso município. E o pior momento, março de 2021, agora aqui pertinho, há pouco mais de 6 meses, nós passamos pelo pior momento da pandemia. E é fundamental o papel da vigilância, o papel de mostrar para a população aonde buscar o atendimento odontológico, aonde que deve buscar para fazer a testagem, e também a gente criar mecanismos e ferramentas para tentar tranquilizar as pessoas naquele momento difícil, onde nós tínhamos desmandos no país, nós tínhamos uma dicotomia instalada, ou tu estava de um lado ou de outro. Enquanto isso, famílias perderam pessoas queridas. E isso nós não podemos aceitar. Então, fomos lançando georreferenciamento dos dados, né? Aqui os dados de Porto Alegre, mostrando a cada momento, cada semana epidemiológica, mostrando como é que estava a taxa de contaminação, tentando localizar nos bairros da cidade aonde estava ativo a doença e aonde tinha passado. Então, a gente pôde direcionar nossas energias para a mitigação da pandemia, mas sem esquecer de comunicar, que o grande legado é a comunicação. Não adianta a gente tentar fazer o máximo de coisa se a gente não comunicar. Por isso, nós tínhamos painéis diários, boletins semanais, fazendo interpretação de dados, porque nós fomos obrigados a interpretar dados com riquezas de detalhes para que pessoas que são formadoras de fake news e que prejudicarem muito a evolução da pandemia não fizessem a interpretação equivocada dos dados. Então, aqui alguns dados mostrando o número de pacientes atendidos em pronto atendimento,
número de pacientes atendidos em unidades de atenção primária, aqui nesse gráfico mostrando claramente a evolução da testagem no nosso município, os momentos críticos ao longo deste ano, e esse último gráfico introduzido no nosso painel de informação, que fala sobre os surtos do Covid notificados, ocorridos em instituições. E aí nós podemos ver aonde que nós direcionávamos as nossas energias. Dentro dos serviços de saúde, em verde, dentro das instituições de longa permanência, antigos asilos, nas escolas e outros serviços. E fizemos uma força-tarefa para a gente tratar essa evolução. E aí o papel da vigilância é de fazer alerta. Então, em 12 de fevereiro deste ano, antes do pior momento, nós alertamos, véspera de carnaval, alerta aos profissionais de saúde quanto ao atendimento de casos suspeitos do Covid, que sejam provenientes das regiões onde já tinha a variante de atenção, que é a P1 dominante. E aí, isto, um mês depois, a imprensa toda noticiando que o Rio Grande do Sul vê o risco do colapso na saúde com a variante de Manaus, Porto Alegre tem a transmissão comunitária da variante de Manaus coronavírus, e os médicos e as instituições de saúde alertam para a situação dramática dos hospitais em Porto Alegre. Isso 4 de março, ou seja, 30 dias depois de quando nós emitimos um alerta epidemiológico, e infelizmente não fomos ouvidos na sua totalidade pelas pessoas, pelos órgãos de imprensa ou por outras instituições que seriam importantes nisso. E esse gráfico mostra claramente, desde o início da pandemia, como é que foi a evolução das pessoas contaminadas, as pessoas com outras doenças internadas e o número de leitos. Realmente teve um momento aqui que a gente chegou a ter tempo de espera aumentado para leitos de UTI. E portas de emergências foram transformadas em leitos de UTI. Hospitais, unidades básicas de saúde passaram a fazer atendimentos com horários estendidos ainda mais do que faziam anteriormente. E aí, passamos esse momento e começamos a nos preocupar com o aviso de uma nova variante, a variante Delta, que só no Reino Unido mostrou claramente uma evolução, e em menos de 30 dias ela passou a ser dominante. E a gente sabia que o primeiro caso de P1 da variante que causou maior estrago durante a pandemia no estado do Rio Grande do Sul, ela chegou pelo aeroporto. Chegou porque nós não tínhamos e não tinha estímulo por parte do governo federal de fazer barreiras sanitárias, porque se tivéssemos feito, talvez a gente teria passado por uma situação menos grave, ou talvez diluída ao longo do tempo e dando condições para que a nossa saúde pública e saúde suplementar pudesse absorver as pessoas, que foi o que aconteceu principalmente março, abril, maio, junho do ano passado, julho do ano passado. Então, a pandemia, com a nova variante, ela começou a nos preocupar, e em 14 de junho fizemos a nossa ação de controle sanitário no aeroporto Salgado Filho, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. E aí fizemos o formulário do viajante, distribuímos isso em todos os principais aeroportos do Brasil, para que quem chegasse a Porto Alegre pudesse fazer isso. Isso é vigilância ativa, isso é tu vivenciar a vigilância de forma a evitar preventivamente óbitos. E o objetivo era identificar viajantes com possível origem de áreas que já tinham disseminado a nova variante, rastrear e identificar infecções da variante Delta, realizar busca ativa de sintomáticos, principalmente vindos de outros países, e orientar os viajantes quanto ao auto-isolamento e reforçar os protocolos. Isso aconteceu de forma individualizada aqui em mais 4 aeroportos do Brasil, e se tivéssemos um governo que estimulasse essas ações, eu tenho certeza que hoje talvez nós estaríamos com números mais baixos, e aí fazer a testagem no aeroporto para que as pessoas pudessem chegar seguras em casa ou poder
curtir o seu período de férias em áreas turísticas do estado do Rio Grande do Sul ou chegando de outros locais do país de forma efetiva. Só um exemplo, em Porto Alegre, naquele período não era uma barreira sanitária, porque infelizmente não tínhamos autorização por parte da Casa Civil para fazer uma barreira sanitária onde obrigava todas as pessoas a se testarem. Nós fizemos um controle sanitário e das 79 mil pessoas que desembarcaram naquele período, 6.256 foram testadas, 55 deram reagentes, 12 eram moradores de Porto Alegre. E pasmem, como é fácil uma pandemia se multiplicar. Dessas 6 mil pessoas, dessas aí, o destino final eram 202, final 202 dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, quase metade dos municípios do estado do Rio Grande do Sul tinham o destino final das pessoas. Então, é muito fácil, se não controlar, contaminar as pessoas. E o principal destino, obviamente, foi a Serra Gaúcha, que onde começou a variante P1, um casal vindo de uma região contaminada, passeou por Gramado, tiveram sintomas, internaram, infelizmente, um deles foi a óbito em Porto Alegre, e não era isso que nós queríamos. Então, o que chamava atenção é que no aeroporto havia pessoas sintomáticas utilizando transporte aéreo, utilizando máscaras que não eram as recomendadas para a RDC da Anvisa 477 e redução da adesão ao isolamento social, porque as pessoas estavam começando novamente a circular. Por isso a importância da declaração de saúde do viajante, que não deveria ser apenas para pessoas que chegam de fora do país, mas sim pessoas que pegassem avião, inserir a triagem, sinais e sintomas dos passageiros, trabalhar a educação de saúde ao viajante, as equipes aéreas, as empresas aéreas era fundamental para que a gente pudesse reduzir isso. E a vacinação em Porto Alegre, enquanto a gente fazia essas ações de controle sanitário, avançava a vacinação. Hoje, em Porto Alegre, das pessoas acima de 12 anos de idade, 98,7% das pessoas já se vacinaram. Nós temos 1.195.000 pessoas que já tomaram a primeira dose e pessoas que tomaram a dose única. Então, a gente já tem 98% das 1.211.000 pessoas acima de 12 anos. Ou seja, apesar das fake news, apesar das lutas que a gente teve, nós, defensores das ciências, defensores da boa prática, defensores da vacina, e acreditamos que isso vai fazer diferença, vencemos. Porque quem não quis tomar a vacina, infelizmente, não vai, felizmente, melhor dizendo, não vai fazer diferença na evolução da pandemia. E eu posso falar isso com tranquilidade. E hoje, 83,3% da população de Porto Alegre acima de 12 anos já tem o esquema completo de vacinação e 157 mil pessoas já têm as 3 doses. Isso vai monitorando através de pirâmides etárias. Mas é óbvio que a estratégia da vacinação, ela passa por uma gama de fatores, desde a segurança, o suporte para urgências e emergências, os hospitais, demais serviços, os vacinadores, ou seja, a população de Porto Alegre imunizada passa por uma estratégia, um planejamento estratégico que, para mim, foi de grande sucesso aqui no nosso município. Se vocês bem lembrar, o início foi trabalhado em fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Depois isso foi transformado em grupos prioritários, muito mais sensato essa mudança, né? E aqui é o primeiro planejamento que a gente teve. Esse planejamento ele passa obrigatoriamente por as nossas comissões intergestoras. Foi muito difícil a gente poder organizar esse processo, porque as pessoas queriam com muita vontade essa vacinação, apesar dos negacionistas, e a gente organizou as equipes, organizou a nossa vacinação definindo prioridades, aqueles que estavam mais expostos, como as equipes dos vacinadores, das UTIs, da rede de urgência e emergência, unidade de internação clínica,
ambulatórios, coletores de swab, sabe? Essas pessoas passaram a ser prioridade, dar prioridade até a gente chegar em todos os profissionais de saúde e depois chegar nas faixas etárias, né? Aqui mostra claramente os números de Porto Alegre, né? A população idosa aderiu massivamente, então em verde aqui são todos que já estão com a imunidade completa, ou seja, com a vacina com as 2 ou dose única executada. Em amarelo são, infelizmente, as pessoas que ainda não quiseram. E aqui eu destaco 2 grupos, das pessoas acima de 35 anos até 50 anos de idade, que é essa faixa aqui, e de pessoas de 18 a 24 anos de idade, né? Aqui se concentra o maior número de pessoas que, infelizmente, negam a vacina, mas são 50 mil, se considerar que todas as pessoas são pessoas que negaram a vacina. Isso para mais de 1.150.000 pessoas que tomaram a primeira dose, mais de 1 milhão de pessoas que já tomaram 2 doses, e mais de 156.000 pessoas que tomaram já a terceira dose, é uma baita vitória. Nenhuma vacina no mundo vai conseguir 100%. A própria varíola, ela conseguiu ser erradicada 70 anos depois do início da vacinação no Brasil, lá em 1917. Então, temos aí um processo muito árduo. E é óbvio, né, pensando em grupos específicos, nós temos que olhar o painel de vacinação desses. Então, nesse aqui pequeno, aqui, talvez esteja pequeno para vocês, mas os profissionais, as pessoas privadas de liberdade, nós tínhamos uma estimativa aí de 4.168 pessoas, nós vacinamos 4.038, claro, a estimativa é baseado em números de pessoas que tinham naquele momento, e é óbvio que a gente entrou em todas as instituições prisionais e vacinou todos aqueles que quiseram ser vacinados. Tem gente que não quer se vacinar mesmo dentro do presídio. O importante é a gente atingir uma imunidade coletiva. Então, a gente evoluiu bastante com relação a isso no sistema prisional, tanto também com os profissionais da segurança pública, nós estamos com mais de 100% deles, então a gente vacinou mais do que a gente estimava vacinar, e também os profissionais, e aqui eu trago também outros profissionais, como os profissionais do transporte, os profissionais da educação, que atenderam massivamente, como é importante a gente poder vacinar. Se tivéssemos hoje que voltar no tempo e fazer uma lavagem cerebral das pessoas que conduziram esse processo a nível nacional, talvez a gente pudesse estar hoje comemorando com dados. E isto sempre a vigilância fez, trabalhou com os números de pessoas, população vacinada pelos grupos prioritários, e fazer busca ativa dessas pessoas, quem realizou a primeira vacina, primeira dose, a segunda dose. É óbvio que quando a gente fala em profissionais de segurança e salvamento, quando chegou no grupo deles, muitos deles já tinham sido vacinados, como idosos, como profissionais da saúde, como pessoas com comorbidades. Então, às vezes a gente perde um pouco o detalhamento, mas não perdemos o nosso cuidado. Por isso, sempre estimulamos casos de suposta fura-fila. Inclusive, eu fui testemunha de casos e eu vou dizer que algumas pessoas vão responder criminalmente por ter tentado e ter feito fura-fila, né? Criamos canais de comunicação com o usuário, né? E hoje, felizmente, a gente consegue pensar em retorno dos eventos, como se divertir em eventos de maneira mais segura, eu diria, né? O que dá e o que não dá para fazer. Eu acho que primeiro, né, todas as pessoas que pensam em participar de eventos têm que saber que estão expostas, né? E aí nós em Porto Alegre criamos protocolos sanitários para eventos, né, para dar orientação a todos que assim quiserem, que escolherem se expor mais ao risco. Este é um momento que permite esse processo. Mas a gente não pode se descuidar, por exemplo, que o pós-pandemia nós temos um desafio ainda maior. É na saúde prisional, é na saúde de populações vulneráveis, e é nesse grupo aqui que eu queria destacar. Aspectos epidemiológicos da pandemia para crianças e adolescentes. Infelizmente,
Esses foram muito atingidos na pandemia, percentual substancial desse grupo não é um risco grande, mas felizmente a gente consegue vacinar todos eles. No Brasil, né, nos Estados Unidos, por exemplo, as mortes não chegam a 0,1%, no Brasil 0,7%. Isso mostra que a pandemia e o Covid, ela é uma doença social, sim, tá? E desta mesma forma não se pode ignorar a existência de desigualdades. É óbvio que este menino teve mais condições de se defender, de poder estudar, do que este aqui. Então, por isso, nós defendíamos o retorno das escolas, porque dentro das escolas a gente via que era mais seguro do que deixar eles em creches ou escolas clandestinas. Então, a pandemia ampliou as desigualdades sociais e cabe a ano que vem e o novo governo que venha o Brasil a escolher trabalhar esse processo da evasão escolar, impactos cognitivos e pedagógicos, riscos de violência, depressão, e outros distúrbios em saúde mental, agravos nutricionais, porque, infelizmente, os jovens acabaram ampliando a ansiedade, a irritabilidade, as mudanças de humor, o afastamento familiar, tudo isso causou muitos prejuízos, pelo excesso de uso de programas de televisão, pelo excesso de cuidado, pela falta de atividade física, pelo aumento do consumo de refrigerantes, pelos alimentos ricos em calorias e baixa qualidade nutritiva, e também o aumento da violência doméstica, que infelizmente cresceu muito durante a pandemia. E aí nós temos em Canoas e em Porto Alegre um serviço chamado CRAI, Centro de Referência e Atendimento Infanto-Juvenil, que faz assistência unificada à proteção integral, né, de cuidados, e faz cuidados de todos os tipos, inclusive de saúde bucal. E aqui o dado só do ano passado, de 2020, mostra que foram mais de 500, mais de, um pouco mais de 600 casos de violências que chegaram até nós. E o principal grupo foi crianças de 3, 4, 5 anos de idade e 12 anos de idade. E, infelizmente, a principal forma de abuso foi sexual. Isso tudo nós temos que lidar no pós-pandemia, seguida com a violência física, a violência psíquica e abandono e a negligência, sendo que os maiores abusadores estavam dentro de casa: pai, mãe, padrasto e avô. E é esses que nós temos que lidar, que nós temos que começar a trabalhar com a população. E é fundamental a integração com o conselho, com os conselhos, porque o maior demandador é o conselho tutelar. Por isso, o SUAS, a assistência social, o Sistema Único de Saúde precisam ser valorizados, precisam ser investidos. Não podemos aceitar perdas de recursos, né? Porque senão não teremos serviços como esses, serviços públicos de referência atendimento à violência. Então, Porto Alegre defendeu aqui a vacinação dos adolescentes, apesar da atrocidade feita por parte do Ministério da Saúde de tentar impedir a vacinação desses adolescentes, que não tem cabimento isso, baseado em questões técnicas, baseados em próprios documentos do Ministério da Saúde, nós fizemos a defesa, assim como nós vacinamos todos os grupos prioritários, indígenas, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, profissionais da segurança. Esses têm fundamental importância, porque estes, junto com os profissionais da saúde, não pararam durante a pandemia. São serviços essenciais e precisamos. E baseado em evidências sérias. Por isso é bom a gente estar aqui nessa live, nessa conversa, unindo a Universidade de Santa Cruz do Sul, Universidade de Brasília e Vigilância em Saúde, para a gente poder estar discutindo isso, porque ciência séria se faz com documentos sérios e assinado por pessoas responsáveis e não por pessoas que não têm isso. E esse é o grande desafio da gestão municipal para a rede de atenção à saúde, né? Trabalhar com todas as dificuldades, provisão de acesso à estrutura hospitalar, pensar na ampliação dos centros de especialidades odontológicos, das unidades de saúde da família, da política de investimentos prioritários, trabalhar com práticas integrativas e complementares, trabalhar saúde mental, trabalhar CAPS, trabalhar serviços de urgência para fazer o primeiro atendimento e dar cuidado continuado, tudo isso
precisa ser valorizado e resgatar uma questão importantíssima, que vai ser fundamental no pós-pandemia, que é a humanização do cuidado. E a proposta é a gente se focar nas potencialidades das pessoas por meio de resgate dos valores humanos. Uma melhora da autoestima que foi dizimada durante o período da pandemia, muitas vezes negligenciados para as turbulências dos dias atuais, da dicotomia imposta no país onde, infelizmente, isso só prejudicou e criou monstros no país. E nós não podemos esquecer que o usuário, o cidadão, ele vai procurar os nossos serviços de saúde. Onde buscar atendimento, como acessar as portas do SUS, qual a oferta da rede. É esse o grande desafio. Ele não pode ter que escolher naquelas sopas de letrinhas que a gente cria, que é CAPS, ASF, USF, USB, tudo isso tem que estar muito bem divulgado, muito bem trabalhado com os nossos meios de comunicação para dar o acesso, colocar o paciente certo, no lugar certo e otimizar os recursos. E a vacinação, ela é fundamental, seja ela através de drive, seja ela ampliação da faixa etária, seja ela através de rolês de vacina que nós criamos, trabalhando com os times de futebol são fundamentais, mas a gente tem que combater a praga da humanidade hoje, que são essas fake news, e lembrar que vacinas salvam vidas, fake news matam, e a gente precisa estar muito atento para esse processo, tá bom, gente? Corri um pouco para a gente poder dar espaço, para a gente poder dialogar, conversar um pouquinho mais sobre isso e poder, deixa eu fazer aqui, deixa eu parar a apresentação, tá? E a gente poder estar conversando sobre isso, né? Conversar sobre a saúde bucal nesse processo. Infelizmente, eu digo que a saúde bucal, por falta de condução a nível nacional e por falta de condução adequada nas nossas instituições representativas, ela sucumbiu durante a pandemia. Essa é a minha opinião, sucumbiu. Nós poderíamos ter evoluído muito, aproveitado o legado deixado pelo Brasil Sorridente e a gente ter colocado, crescido naquilo que o Gilberto sabe que foi a dificuldade de colocar os dentistas dentro dos hospitais e a gente se eximiu disso. E agora nós temos que correr contra o tempo para a gente poder recuperar esse tempo perdido e poder avançar. Nunca é tarde para a gente rever os nossos conceitos e espero que a gente possa ter expectativas futuras com o Ministério da Saúde e reativar como merece, Puca, o Brasil Sorridente, a política de saúde prisional, a política da saúde da mulher, a política da saúde da criança, política de saúde mental, todas essas que foram esquecidas e criamos um exército de pessoas nas filas de espera, esperando atendimento oncológico, esperando atendimento em saúde mental, em cirurgias de alta complexidade, que precisa desses leitos de UTI, desses leitos clínicos, mas dessas unidades básicas de saúde e dos consultórios odontológicos, tá bem, gente? Era isso, tá, que eu tinha aqui para deixar de recado, fico à disposição também para a gente poder conversar. Um abraço e vamos seguir aí a conversa. Te passo aí, Karine. Obrigado, Fernando. Eu acho que, além de uma fala de um profissional e de um gestor, foi uma fala que nos fez refletir sobre muitas questões, né? Acho que uma reflexão bem importante sobre o sistema de saúde como um todo, né? Uma visão bem ampliada nesse sentido. E agora, então, eu vou convidar a Ana da Pepoa, para ela se apresenta de novo para vocês, para ela trazer a experiência dela de saúde bucal. Contigo, Ana. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Francisca, eu sou enfermeira. Só fazendo uma correção, eu trabalho na Pepoa, que é um presídio dentro da cadeia pública de Porto Alegre, ao lado, né? Trabalho na cadeia pública também e no Madre Pelletier. Então, eu sou enfermeira do Hospital Vila Nova e faço a coordenação das 3 equipes prisionais, né? E ouvindo o Puca falar, ouvindo o Fernando falar, né,
eu vejo como a pandemia, esse ano de pandemia, um tanto surpreendente dentro do presídio, né? Porque o que ocorre? Falando em vacinação, eu trabalho nos presídios desde 2010, então eu estou há 11 anos, né? Participei junto com a equipe multidisciplinar de todas as campanhas de vacinação anual da gripe, né? E a gente tinha, assim, ó, uma adesão, eu vou chutar, assim, ó, 50%, 60% de adesão. A gente oferta para todos a população privada de liberdade, né? Mas não é todos que aceitam fazer a vacina da influenza, né? E esse ano a gente teve um desafio, então, de vacinar para a Covid, né? E, para nossa surpresa, o Fernando falou ali em 4.100 e pouquinho, eu acredito que é somado os 3 presídios, né? Pepoa, Madre e Central. Então, assim, para mim, a cadeia pública, né? O antigo presídio central, foi muita surpresa, né? Em que a gente teve mais de 90% de adesão à vacina, né? E pegando o gancho, então, do que o Fernando falou em relação à comunicação, né? A gente previu um cenário de que a gente teria a vacina para ofertar, que é um problema de saúde mundial, né? E que a gente precisava que eles aproveitassem essa oportunidade de oferta. E como é que nós vamos fazer essa adesão, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma reunião com os plantões, os representantes de galeria, né? E explicou, né, a importância da vacinação, enfim, né? E que era um problema que estava afetando o mundo inteiro, inclusive os próprios familiares, né? E que a gente tinha toda uma questão de judiciário também envolvida, e que provavelmente naquela época as visitas poderiam ser suspensas, elas não tinham sido suspensas ainda, né? Então, para nossa surpresa, a gente teve uma grande adesão, né? E tivemos 5 óbitos, né? Nesse ano, nesse período todo de pandemia, os 5 óbitos foram pela cadeia pública de Porto Alegre, os 5 óbitos com comorbidades, né? E Madre Pelletier nenhum, e Pepoa também nenhum caso de óbito. E isso fez, então, com que a gente se fortalecesse, pegando um pouquinho do que o Puca fala do trabalho em equipe multidisciplinar, né? Eu acho que nós somos, os 3 presídios são equipes privilegiadas, né? Que se constituem numa unidade de saúde, mas a gente tem assistente social, psicóloga, né? Uma mega equipe multidisciplinar, e que a gente precisava também usar esses profissionais no acolhimento, né? Em nossas salas de espera para adesão da vacina. E então a gente teve a prova nos números, né? Que isso foi muito positivo. Eu acho que não dá para deixar de referenciar também, né, a parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde, né? Ligado em primeira instância às gerências distrital, né? Pepoa e cadeia pública é Partenon, Lomba do Pinheiro, a gerência, e o Madre Pelletier faz parte do Glória Cruzeiro Cristal, né? E eu acho que a gerência, ela foi fundamental, as gerências, né, foram fundamentais nesse processo todo, né, que foi quem nos forneceu as vacinas, né, em contato, a gerência fazia contato com a vigilância e nós fazíamos contato com a gerência, né?
E uma coisa também bem curiosa que nos deparou e que a gente faz o paralelo da diferença do cidadão que vai numa unidade de saúde fazer uma vacina, enfim, ou buscar um atendimento, né? Quando a gente foi fazer a nossa campanha de vacinação, a gente se depara com os nossos pacientes sem documentação, sem cartão SUS, né? Então, assim, numa unidade de saúde, ele vai até a unidade com o seu cartão do SUS ou, enfim, com algum documento, né? E nos presídios a gente foi até as galerias, porque não tinha como nós movimentar todos esses pacientes até a unidade de saúde. Então, a gente coloca colete, né? A prova de bala, com toda uma equipe de segurança, e eu acho que os principais atores a gente tem que citar como os profissionais de segurança, que sem eles também essa ação ela não seria efetivada, né? E a gente teve que fazer a busca, então, das documentações desses pacientes. Se a gente fizesse uma busca antes, se o paciente Paulinho se recusasse, eu fiz a busca em vão. Então, o que a gente optou? Por ir até as galerias, fazer a vacinação com o checklist, né? Do nome completo, a data de nascimento, e depois fazer a busca desses cartões SUS. Então, foi 4.100 e pouquinhos cartões SUS que a gente fez a busca, né? Com a ajuda também de estagiários da Secretaria de Saúde, porque só a equipe não ia dar conta de registrar a primeira e segunda dose, né? Então, eu acho que a gente reconhece quanto equipe, né, a importância da secretaria nessa ação, e eu posso dizer com propriedade que nos meus 11 anos de enfermeira prisional, essa ação da vacinação do Covid foi a mais cansativa de todo a minha experiência em saúde prisional. Né? Então, era isso. Deixo o espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Eu estou à disposição e muito obrigado pelo convite. Ana, muito obrigada pelo teu relato, né? A gente aqui fica imaginando essa cena, como é que é um enfermeiro se vestir com um colete à prova de bala e entrar na galeria para levar saúde, né? O quanto isso é tocante, assim, para a gente que é profissional da saúde, né? A gente passa por tanto perrengue, mas esse perrengue a gente não pensa, né? Que vai acontecer com a gente e tem esse tipo de situação, né? E a gente não sabe ainda o que mais espera por nós nesse universo da saúde, né? Então, agora eu vou convidar o Ney vai trazer a experiência dele de saúde bucal, né, Ney? Isso. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Cumprimentar todos que estão ouvindo. Meu nome é Ney, eu sou dentista da SUSEP, sou TSP, técnico superior penitenciário. Trabalho no presídio desde 2005. Trabalhei em Charqueadas, Guaíba, e atualmente sou lotado na PEPOA, junto com a Ana. Então, assim, ó, eu vi a fala do Fernando, do Gilberto, assim, falaram muitas coisas sobre a construção da saúde bucal em presídios, né? E eu acho que a minha ideia de falar para vocês hoje é citar algumas diferenças que eu vejo, como a Ana citou, né? O preso é difícil de, às vezes, até a saúde, a gente tem que ir na galeria. E isso, para mim, hoje, é a grande diferença que eu vejo entre um atendimento num posto de saúde e no consultório do presídio. Por quê? Eu estou num posto de saúde. Fiz uma restauração, trepanei o dente para dar endo. Vou mandar para um colega especialista. O paciente vai com seus pés e vai até lá. Nós precisamos de toda uma escolta de colegas. Tem um custo isso para a sociedade, de estar lá dentro. E eu acho que, tecnicamente, todos nós sabemos fazer uma restauração, sabemos fazer uma endo. Mas eu acho que entender que essa movimentação causa um custo, tanto financeiro para a sociedade, quanto de tu botar num posto de saúde, colegas armados, com coletes, toda aquela movimentação, isso causa um custo também. E eu acho que isso a gente tem que pesar
na hora da nossa decisão clínica. Aí não é só uma coisa científica no sentido de, esse dente não precisaria ir para endo. Será que não é melhor fazer a endo ou a ESO? Né? Então isso é uma coisa que para mim, durante muito tempo, foi um dilema moral. Eu aprendi que eu tenho que salvar esse dente, mas será que no contexto vale a pena? Então isso é uma coisa que, durante muito tempo, isso foi muito ruim para mim. Né? E eu trabalhei, como eu te falei, em Charqueadas, em Guaíba, desde 2005. Né? Então, as condições de saúde bucal, como o Fernando até comentou offline ali com aquela hora, eram bem precárias. E a minha vida na SUSEP foi brigar para tentar melhorar essas condições. Então, hoje, na PEPOA, eu tenho toda uma condição de material de fazer um trabalho bom, fazer um trabalho tecnicamente correto, eticamente correto. Eu tenho hoje, e me orgulho muito do trabalho que eu faço lá dentro. Mas, como eu te falei, são essas questões. Por exemplo, um dente está com dor, vai lá e faz uma urgência. Amanhã esse dente doeu. Se é no teu consultório, se é no posto, a pessoa vai procurar o atendimento fora. Mesmo que não seja contigo, ele tem um acesso a esses outros atendimentos. Ele está num fundo de galeria. Como é que ele chega para o guarda, para chegar para mim, para movimentação? Então, isso é uma coisa que... esse dente é a terceira vez que ele está vendo aqui com dor. Será que não é melhor extrair esse dente? Então, muitas vezes, é isso que o peso quer. Ele já chega muitas vezes para nós com aquela ideia. Doutor, eu quero tirar o dente. E aí, eu sento com ele, converso, explico prós e contras. Em algumas vezes, eu tento discordar dele. Ele leva, olha, não precisa sair. Em algumas outras vezes, eu acabo concordando com ele e tomando um passo adiante, porque a vida dele seria um inferno. Tá 1, 2, 3 meses num lugar sofrendo de dor. Né? Então, uma coisa, na apresentação do Gilberto, que ele falou sobre aumentar as urgências, né? E eu vejo meu trabalho lá dentro muito com isso. Acho que minha primeira opção lá não é estética, não é reabilitação, é não deixar ele com dor. Então, eu tô saindo, tá fechando o horário, tô indo embora. Nem tem alguém tem um com dor lá, traz, vamos resolver. Porque amanhã, dentro desse contexto prisional, essa dor pode ser um agravante para muitas coisas lá dentro. Né? Então, basicamente, assim, é assim que eu vejo meu trabalho lá dentro. Um outro aspecto que eu vejo bastante, eu me formei em 99. Né? Toda aquela questão de ser formado, consultório, tá dentro ali do teu aspecto odontológico único exclusivamente. Com quase 16 anos de serviço prisional, a gente acaba aprendendo a trabalhar em equipe. Mas uma equipe não só de dentista e ASB, né? Mas, como falou a Ana, nosso presídio hoje ele é muito bem estruturado em relação a isso. Nós temos 3 médicos, um clínico, um psiquiatra e um infecto. Temos uma enfermeiro, técnica de enfermagem, dentista, temos advogado lá, inclusive, que se precisar, temos assistente social e psicóloga. Então, tu começa a trabalhar com essas pessoas e o trabalho flui lá dentro, porque todo mundo conversa, se respeita. Se o médico tá com... Se um vai para o médico, está com dor de dente, passa para mim. Se eu estou com um problema no meu paciente, ele reclamou que não está recebendo tal medicação, já passa para a enfermeira, passa para o médico. Isso eu acho que é uma coisa muito interessante desse trabalho lá dentro que eu vejo. Né? E o que mais? Uma coisa que eu acho importante também é não se limitar simplesmente a ser dentista no sentido de, vou lá abrir a boca e fazer um tratamento. Por exemplo, a SUSEP, há uns anos atrás, nos ofereceu o curso de teste rápido de HIV e sífilis. Por que não fazer o curso? Porque num tempo que eu não vou estar atendendo, por qualquer motivo da casa, eu não posso fazer um teste de HIV. A Ana lembra quando a gente foi para lá no começo, que muitas vezes não conseguia nem trabalhar como dentista. A gente estava nas triagens, e vamos fazer o teste de HIV junto. Por que não? Nós tem habilitação para isso. Né? Agora, durante a pandemia, foi ofertado aos dentistas o curso de vacinação. Eu fiz também. Por que não ajudar nesses aspectos? A gente pode. Eu acho que é uma decisão individual de cada um. Bom, eu me formei para ser dentista, não quero aplicar vacina, não quero fazer teste de HIV. Tudo bem. Mas se a gente pode ter interesse, eu acho que isso agrega muito para nós como profissionais e para o lugar que a gente está trabalhando.
Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, né? Tentava falar bastante coisa, como já me pediram para contar causos sobre o presídio, mas eu acho que é uma boa ideia de como é feito o meu trabalho lá dentro, né? E essa, como eu falei, a principal diferença para mim é essa. Ele não tem um acesso fácil, como se tem na rua. Então, isso pesa muito na hora da decisão clínica. Obrigada, Ney. A gente vê o quanto é importante a nossa luta enquanto profissionais de saúde também, para que a gente possa qualificar o nosso atendimento, né? E também as nossas condições de trabalho, né, Ney? Esse teu relato nos traz isso, assim, com uma importância, assim, de que cada um de nós pode realmente fazer a diferença no local de trabalho que a gente atua, né? Então, vamos às perguntas. A gente tem perguntas, então vamos lá. Na primeira pergunta, eu acho que a gente vai direcionar para o Fernando. Vamos ver se o Fernando consegue nos ajudar. Tem alguém aqui perguntando o seguinte: existe alguma forma de registrar no sistema de informação se a vacina foi dada em pessoa privada de liberdade, independente se for Covid ou não? Então, a questão é sobre o registro de informação específica, né, da vacinação no sistema de informação. Sim, tem como, tá? Tem uma coisa meio esdrúxula que foi feita, foi criado o CIS-PNI novo, né? Como se não existisse o CIS-PNI, sempre existiu, né? Onde foi colocado a possibilidade de se lançar aí subgrupos de acordo com os grupos prioritários do Ministério da Saúde. Então, para a vacina do Covid, tu consegue registrar hoje. Então, quando tu seleciona lá, bota o CPF da pessoa, registra o lote, a vacina e tudo mais, que tu pode, através do Connect POA no celular, a gente consegue ver exatamente qual é a categoria profissional que está lá. E de lá é que a gente tira aqueles dados que eu mostrei para vocês. Então, Então, tu tem isso para profissionais da educação, tu tem isso também para o pessoal do transporte, tu tem isso para profissionais da saúde, tu tem isso para as faixas etárias, tá? Pessoas com comorbidades, indígenas, quilombolas, tem vários grupos ali, os 29 grupos que foram colocados dentro do Plano Nacional, sim. Mas para as outras vacinas não tem isso, tá? Não tem. A gente costuma lançar isso, que daí a gente tem que lançar no CIS-PNI, que sempre existiu, né? Em vez de eles botarem dentro do CIS-PNI, fizeram um link novo, tá? Que eu não sei se isso vai comunicar um dia, tá? E a gente não tem essa diferenciação. Então, normalmente a gente faz o cadastro, faz o registro disso em sistemas paralelos, tá bem? Ok, obrigada, Fernando. E uma pergunta bem semelhante também para o Puca, se tem como a gente fazer o registro dos atendimentos odontológicos específicos para a população privada de liberdade. Oi. Então, tem sim, porque inclusive entra dentro da lógica de produção do município, ao qual o sistema prisional, o local, a unidade do sistema prisional está alocado, né? Isso é muito boa pergunta para reforçar, porque também vem uma visão equivocada do que é produzido no sistema prisional não conta com produção, né? Pelo contrário, conta com produção na medida em que os procedimentos são registrados. Também tem uma pergunta aqui se a gente tem acesso a esses dados, assim, se a gente quiser fazer uma pesquisa com um filtro específico, se a gente consegue ter acesso a esses dados. Eu posso dizer por experiência, tu consegue tirar isso através do sistema do Ministério, ai, fugiu o nome agora, do CIASUS ali, fugiu agora. Mas tu tem como fazer esse processo, até porque eu posso filtrar pela unidade produtora. Lembre que quando se cadastra equipe de saúde prisional, tu cadastra como equipe, não como equipe de estratégia da família, mas sim equipe de saúde prisional. Então, o CNES, tu busca lá nos dados do Ministério o CNES e tu vê a produção exatamente. Que, por exemplo, o pessoal do Vila Nova faz isso com toda excelência, né? Coloca, e eu vou dizer que a saúde prisional, ele é antes e depois
da equipe do Hospital Vila Nova entrar dentro do presídio, tanto do Madre Pelletier, que é o presídio feminino de Porto Alegre, tem sido fundamental. E a gente trabalhou muito a questão de registro, e isso se intensificou muito no Ministério da Saúde, quando o Ministério da Saúde ele era mais presente junto aos municípios e aos estados. Queres fazer algum comentário, Puca? Não. É isso aí. O Fernando foi preciso na resposta. Então, eu vou perguntar para a Ana. Ana, e como é que é fazer esses registros? É tranquilo? As informações são... É tranquilo de ter acesso ao sistema? Porque, assim, a gente vê muito, dependendo das equipes, dependendo de onde a equipe de saúde prisional está, que não tem acesso à internet, algumas delas não têm acesso ao computador, outras não têm acesso à rede do município. A gente sabe que Porto Alegre é diferente, mas a gente andou já por aí pelos presídios do estado, né, Lia? E a gente encontrou equipes que não têm acesso a nada, não têm acesso à internet, não têm acesso ao prontuário eletrônico do município, não têm acesso ao ESUS, ao registro nenhum. Então, assim, como tem sido para vocês? Assim, tem facilidade nesse registro ou existe alguma dificuldade de acesso? A gente tem facilidade no acesso, sim, em geral, né? Mas a gente sofre o pênalti que toda a unidade de saúde quando dá a instabilidade do sistema, né? Como, por exemplo, hoje de tarde estava o caos, mas assim, era vários profissionais falando nos grupos, né? Instabilidade no ESUS. Então, assim, se tá ruim para mim, tá ruim para os outros também, mas não por ser presídio, né? É pela instabilidade do sistema, né? Só que o que impacta para nós quanto profissionais que trabalham num ambiente de segurança é que muitas vezes eu posso atender o paciente preso e fazer o registro tardio, eu tenho essa opção, né? Quando o sistema volta, eu faço o meu registro, ou em alguns momentos, sei lá, porventura eu tenho que registrar na hora e eu acabo deixando o paciente numa fila de espera, numa sala de espera, e isso implica na questão de segurança, né? Isso acontece bastante, daí eu tenho que dosar o que se eu libero o paciente, chamo amanhã, se eu atendo e registro depois, né? Eu, quanto profissional, que tenho que tomar essa decisão, né? Porque muitas vezes, sei lá, o sistema demora 30, 40 minutos para voltar, eu tô, digamos assim, empacando outras consultas e outros atendimentos, e aquele paciente está ali aguardando, e eu tenho um limite de pacientes que eu posso manter sentados ali por questão de segurança. Obrigada, Ana. A gente também tem, ainda pergunta, nessa mesma linha, ainda se pergunta assim, dentro das doenças infecciosas, existem campos específicos para que a gente possa identificar populações específicas, né? Isso seria produtivo, a gente ter esse registro mais específico, ou isso não faria sentido nesse momento, assim? Dentro tanto da saúde bucal, como vacinação em todas as... Tipo assim, Fernando... Mas a gente pensando em vacinação da Covid, ter a diferença dos grupos é importante para a gestão? Isso seria importante para as outras vacinas também? Ou isso não impacta na questão de gestão? Eu acho, né, fundamental a gente dizer o seguinte: toda informação, quanto mais completa, melhor. Mas a gente também tem que tomar todo o cuidado para que essa informação não seja maçante para quem está alimentando esses dados. Eu sempre costumo dizer que toda informação é importante desde que tu utilize.
todos os dados no sistema de informação são fundamentais, desde que eles sejam úteis para fazer planejamento estratégico, a gente poder fazer mudança de modelo, avaliar, fazer análise de processos, de resultados, especialmente. Se isso não for importante, não tem por que a gente fazer isso, porque isso gera tempo de trabalho dos profissionais e a gente tem que simplificar, porque a gente não pode ficar 10 minutos atendendo o paciente e 10 minutos alimentando o sistema. Então, tem que ser avaliado muito criticamente, porque quanto mais dados, melhor. Mas cada dado que a gente acrescenta é mais uma cruzinha, é mais uma digitação que a gente precisa fazer, e isso gera um descontentamento e, com certeza, existe perda de dados. Então, sim, é importante, desde que não atrapalhe o processo de assistência por parte de quem está lá executando. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque é muito comum a gente ficar ali criando mecanismos, sabe? As fichas de notificação compulsória, por exemplo, é maçante, é difícil. Então, tem muita perda, muito espaço em branco. E aí, pior do que tu não ter, é tu ter ele incompleto, porque daí tu vai ter que fazer análise em cima dos dados irreais, né? E às vezes a pessoa vai na coluna do meio, ou seja, preenche tudo igual. Então, tem que tomar esses cuidados aí. Eu sempre oriento isso, tá, Karen? A gente tem feito um trabalho com as equipes sobre as fichas de notificação também, né? Mas uma das coisas que a gente percebeu, assim, ao longo do tempo, porque a gente vem estudando saúde prisional já há bastante tempo, né? Então, uma das coisas que a gente percebeu é que algumas equipes, elas eram praticamente invisíveis, né? Elas praticamente não existiam aos olhos do Ministério ou da saúde coletiva, porque elas não tinham os seus registros, né? Não tinham acesso ao ESUS, então o que elas faziam? Elas faziam aquele registro antigo de colocar num papelzinho, numa folhinha e encaminhar para a Secretaria de Saúde, e esses registros eles eram incorporados à saúde do município como um todo. Isso ainda acontece em alguns municípios, né? Teve uma portaria de não muito tempo atrás que obrigou as equipes a preencherem o ESUS, porque se não preenchesse, iria ser cortado o recurso, né? Então, agora a gente entende que existe uma alimentação do ESUS, mas que ela ainda pode ser uma subalimentação, no sentido de que não se precisa comprovar nenhum número. Se tu fizer um atendimento, é como se a equipe tivesse ativa, né? Eu não acredito que se faça um atendimento, mas o que a gente vê, às vezes, em alguns municípios, é que se faça uma distribuição aleatória de atendimentos entre todos os atendimentos que se tem, sem identificar qual equipe ou qual. Então, se tu tem o sistema para fazer na hora o atendimento e poder se fazer essa identificação, a gente tem dados realmente para fazer um planejamento estratégico, né? Então, a dúvida realmente era nesse sentido, assim, porque muitas equipes de saúde prisional trabalharam e tiveram produção e não foram vistas, elas não foram enxergadas em muitos momentos, né? A gente encontrou muitas vezes atendimentos zerados, né? Em termos assim, como é que essa equipe tem saúde bucal e não tem nenhum atendimento? Aí, porque eu já trabalhei na gestão de coordenadoria estadual, inclusive na saúde prisional, e aí quando a gente chegava próximo e ia perguntar no município como a tua equipe de saúde prisional não tem atendimento em saúde bucal, a resposta que a gente tinha era isso, a gente junta tudo aqui nessa ou naquela, né? Isso vai tudo para o Ministério igual, é tudo, né? Então, nesse sentido é que é uma pergunta bem direcionada à questão de registro, porque a gente percebeu ao longo do tempo algumas deficiências, assim, né? Só para complementar, se vocês me permitem uma pitadinha aí, eu acho que vocês estão colocando uma coisa bastante interessante que diz respeito aos avanços necessários que nós ainda temos que nortear o SUS, né? E um deles é dar visibilidade para os invisíveis, né? Isso não ainda não é a média no Sistema Único de Saúde, né? Eu acho até, inclusive, por conta das demandas que estão colocadas no dia a dia, né? Quer dizer, os desafios são enormes, mas eu acho que entra um pouco por aí, né? A população do sistema carcerário, por exemplo, é um caso, né? Então, isso demanda acúmulo, isso demanda organização dos setores envolvidos, dos trabalhadores envolvidos, né? Porque, e para complementar,
esse registro da informação que vocês estão colocando, que o Fernando colocou, que se você tem, de um lado, a necessidade da racionalidade, para não criar um mega sistema que esses dados não servem para nada, a não ser tomar tempo do profissional da ponta da rede, né, que já tem muito o que fazer, mas, por outro lado, também é um outro avanço que eu acho que nós temos que investir muito no SUS, é a utilização desses dados, do sistema, portanto, de informação, para o planejamento, né? Não para auditoria, não para saber se o profissional trabalhou muito ou trabalhou pouco, né? É para utilizar o planejamento como instrumento de racionalização do trabalho, de antecipação. Quando o Ney, por exemplo, diz que ele tem uma lógica de trabalho para prever, ou pelo menos para atender as emergências e urgências, para fazer um atendimento clínico tendo como foco o controle do risco, né? Ele está se antecipando a coisas, né? Quer dizer, na medida em que ele registra isso, você pode se antecipar. Então, acho que essa é outro grande desafio do SUS, né? A gente utilizar esses dados para o planejamento, né? Muito obrigada, doutor Gilberto. E ainda, então, perguntando para o Ney, quais são os atendimentos hoje que são possíveis de ser realizados dentro da odontologia, dentro da saúde bucal, no local onde tu trabalha, assim? Qual é o teu leque de opções, assim? Bom, hoje eu tenho um consultório muito bem equipado, né? Basicamente, pério, dentística e exodontia, simples, tranquilo. A parte de urgência, tanto medicação quanto trepanação de dente, quanto restauração provisória para dor, tudo isso pode ser feito tranquilamente. Durante essa pandemia, né, nós seguimos algumas orientações. Então, olha, não pode ter esse atendimento, não pode usar alta rotação, tem agora que usar alta rotação a cada paciente, tem toda essas recomendações atrasaram um pouco o atendimento, por razões óbvias, não estou questionando que não teria que ser feito. Mas, dos últimos meses, começou a voltar os atendimentos normais, né? Então, como eu falei, pério, dentística e exodontias. Se não me engano, semana passada foi autorizado o uso do ultrassom agora para nós também. Então, basicamente, a unidade básica, praticamente tudo. Muito obrigada, Ney. Então, vamos fazer uma rodada de despedida, as últimas palavras, para a gente encerrar a nossa live, certo, pessoal? Quem quer começar? Pode ser, Fernando? Pode, claro. Então, queria começar agradecendo aqui a oportunidade de encontrar velhos amigos, pessoas que são nossas referências aí, como o Puca, aí, que revolucionou junto com a sua equipe os cuidados em saúde bucal. Espero que isso se transforme em lei, então vamos lá votar, fazer com que os nossos deputados votem isso como uma política de Estado da saúde, porque realmente fez a diferença. Espero que as pessoas entendam que nós, como poder público, tenhamos que dar atenção à população privada de liberdade, respeitando os trabalhadores, entendendo que isso, se não fizermos, acaba sendo uma disseminação de outras doenças, e finalizar dizendo o seguinte, que a vacinação é o caminho para a gente poder fazer isso, lembrar que as fake news, elas matam, e que as vacinas salvam vida, e que nós temos que ter resistência, porque estamos superando todo o ódio que foi imposto nesse país de forma completamente desorganizada, e os municípios, a universidade, respeitar a ciência, universidades, todas elas, as públicas e as privadas, que fazem a diferença, como essa que estamos na live. Então, viva o SUS, viva a ciência, viva as universidades e viva a luta contra as fake news, tá bem? Era isso, obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, Fernando. Ney. Bom, de novo agradecendo o convite, né? As aulas que tivemos aqui com os colegas. E eu acho que, para mí, o mais importante que fica de tudo, assim, ó, tem o Fernando, tem o Gilberto, que eles fazem toda a questão macro da coisa, entendeu? Mas eu acho que a gente que está na ponta, talvez a gente não mude o mundo, mas a gente pode mudar aquele espaço que a gente está ali. E eu acho que essa foi minha briga na SUSEP, minha luta na SUSEP todo esse tempo.
eu acho que todo mundo pode tentar mudar. Tem gente que se preocupa com o macro, né? Então vamos, pelo menos nós que não estamos ali, se preocupar com o nosso entorno, que eu acho que é o mais importante. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Ney. Ana? Agradeço o convite também, né, a oportunidade de estar compartilhando essa experiência, falar um pouquinho também do nosso trabalho, né, que ainda não posso dizer que não é reconhecido, mas tanto divulgado, né? Ainda que a gente se pega de surpresa, mas tem uma unidade de saúde dentro do presídio, né? E quem atende as mulheres grávidas, presas, né? Então, que a gente possa estar levando também um pouquinho do nosso trabalho, compartilhando essa live, né? E que a gente acredita, sim, Fernando, na vacinação, né? E estamos aí para auxiliar, e eu acho que o principal é, diante do caos que a gente vive diariamente dentro do presídio, com questões de segurança, com questões de facção, criminalidade, vulnerabilidade, né? Que a gente também está para fazer saúde. Um beijo e boa noite. Obrigada, Ana. Doutor Gilberto? Eu queria bem rapidamente agradecer mais uma vez, como eu já fiz, o convite que vocês me fizeram. Para mim foi um privilégio. Eu saio dessa atividade maior do que eu entrei, vendo as experiências que vocês trouxeram, né, dessa coisa da prática. Para cumprimentar o Fernando, meu amigo, né, mais uma vez dizer que a gente está se vendo virtualmente, mas vamos esperar que essa tragédia passe rápido. Ao Ney, né, a Ana, e dizer, cumprimentar vocês, né, que estão fazendo esse projeto, e acho que é bom alguém de fora falar isso, né? Isso vai ficar registrado, não está sendo agora ao vivo para todo mundo, mas são 9h20 da noite, e nós estamos aqui discutindo o sistema público de saúde, né? Isso é um exemplo da vivacidade do SUS, da adesão que os profissionais de saúde têm pelo sistema, pelo SUS, né? Imaginem o Brasil sem o SUS no meio dessa pandemia e sem os profissionais de saúde do SUS, né? Então, eu me sinto todo dia, eu me sinto um privilegiado de ser um profissional do SUS junto com todos vocês. Parabéns. A gente agradece muito, muito a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente nesse horário, né? E dizer que para nós foi um prazer ter todos vocês aqui com a gente. A gente se despede nesse momento, agradecendo muito, nos desculpando mais uma vez pelo problema técnico que tivemos e esperando todos para a 8ª live daqui 15 dias, né? Onde vamos estar tratando novos assuntos. Então, um abraço a todos, até daqui 15 dias. Tchau, tchau! Às vezes, você me pergunta pra onde a vida vai nos levar.